Jorge, o livro Ação e Reação de André Luiz nos traz ensinamentos sobre a justiça divina. Alguma razão em particular para o título ser Ação e Reação e não Causa e Efeito? Na verdade, essa terminologia, né? Diga-se de passagem, uma obra magnífica. Estou terminando Eu de ler gosto pela muito. quarta vez. Eu gosto muito de ação e reação. Então, realmente o nome ação e reação é um termo muito mais da física do que o termo causa e efeito, que seria realmente uma, uma nomenclatura ligada exatamente a isso. Mas a gente tem que entender que as obras espíritas, elas são criadas dentro de contextos históricos que não são os que nós estamos hoje. E, por exemplo, as primeiras obras que o Chico produziu tinham nomes bastante estranhos, né? Imagina você ter um livro Parnaso de Além Túmulo, um negócio meio lúgubre. Depois o segundo livro é Cartas de uma Morta. Depois tem Reportagens de Além Túmulo, é um negócio meio estranho, né? E você vê que depois ele vai tomando outros nomes: Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, nomes bem mais doces, né? Então, a gente vai encontrar dentro disso um movimento espírita que tem um determinado perfil. E essas obras vão sendo recebidas dentro de um cenário dos perfis. Se você pegar os grupos mediúnicos que Chico usa, né, perdão, André Luiz usa como referência, são grupos mediúnicos com reuniões públicas, não existe reuniões privativas. Por quê? Porque era o que tinha. E não há nenhuma crítica sobre isso no grupo, simplesmente vai contar o que tem. Puxa, mas ele deixa assim? Porque era a realidade daquela época. Então, no contexto, que o pessoal gosta de usar uma palavra que é epistemológica, ou seja, que é o conhecimento na época que ele estava, naquele período, ação e reação acabava não sendo uma condição tão preocupante, assim como, por exemplo, a palavra reforma íntima. Kardec não usa essa expressão reforma íntima, ele usa a expressão transformação moral. Esse termo reforma íntima, ele é muito mais usado por Emmanuel. E se você pegar Joana de Ângeles, ela usa transformação moral. Ela volta a usar o termo que Kardec utilizava, porque a ideia de reforma íntima, reforma, quem já fez reforma sabe como é que é. A gente quer mudar tudo, não dá, não. Deixa essa parede aí, vamos fazer pelo outro lado, que isso aqui, se puxar aqui vai dar errado. E a transformação, ela não está preocupada com isso. A transformação é transformação. E a reforma é uma reforma. Então, você tem termos que estão ligados ao processo epistemológico do próprio movimento espírita. Hoje, talvez, a obra não tivesse esse nome. Mas no período em que ela foi construída, ela foi considerada como sendo esse o nome adequado para o momento histórico que a gente vivia. Porque a gente usou muito essa expressão, a lei de ação e reação. Hoje a gente usa mais lei de causa e efeito.